A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Ora, aqui vamos nós em mais uma viagem, em discurso direto com a chancela da Voz dos Açores, a partir dos estúdios da SMTV em Ponta Delgada. Mais uma viagem, mais uma convidada, desta feita uma mulher que se destaca em várias áreas nos Açores, no país e nas comunidades. Falamos da doutora Ana Isabel da Arruda, professora, escritora, mulher ligada às artes performativas, à pintura, etc. Bem-vinda aqui a este espaço de divulgação de personalidades dos Açores pelo mundo fora. É um prazer grande tê-la aqui connosco. Obrigada, o prazer é meu também. Eu gostaria de lhe colocar a seguinte questão. O que é que ressalta no seu ADN de todas estas áreas em que tem vindo a intervir ao longo dos anos? Sem dúvida, a educação pela arte. A arte na educação. Essa é uma área que a tem ocupado bastante, nomeadamente é presidente de uma associação que lida com essas questões. Será que nos poderia falar um pouco sobre essa sua intervenção no mundo das artes? Sou presidente realmente da única Associação Açoriana da Educação pela Arte, Boneca de Trapos. Sou sócia fundadora, portanto, há cerca de 30 anos e sou presidente há uns 10 anos. Portanto, é uma associação que se dedica exatamente à educação pela arte, que penso que hoje em dia é uma falha muito grande na educação em Portugal e principalmente na educação nos Açores, porque é onde vivemos, não é? Há uma falha muito grande nas escolas a nível das artes e da educação pela arte. E as expressões artísticas fazem parte do seu dia-a-dia também na escola, com as crianças? Sempre que posso. Ou junto das professoras, porque hoje em dia, inclusivamente, está numa função de apoio a diferentes salas de aula, não é? Não tem a sua aula, dá apoio não a várias. Tenho exatamente uma turma, tenho 11 turmas. E promove essa expressão artística? Promovo sempre, porque eu trabalho neste momento num projeto para o Sucesso Açores, na área de matemática, portanto, na minha função é só dar matemática, mas na matemática também há muita arte. E, portanto, todos Pode-nos dar 2 ou 3 exemplos da arte na área da matemática? Porque isso é bastante inovador. Sim, com certeza, o próprio desenho de malhas quadriculadas, de figuras no quadro, da elaboração de materiais, da escolha das cores. Simetrias. Tudo. Matemática é arte. Matemática é arte. Por isso é que muitas vezes é difícil para as crianças, não é? E está aí a Ana Isabel fazendo essa desconstrução, facilitando esses percursos. Sim. Porque a matemática é importante. A matemática é muito importante e está na nossa vida toda. Em todo o lado nós temos matemática, desde a hora que acordamos, à hora que nos deitamos, àquilo que comemos, ao peso dos nutrientes que comemos, às gramas e aos mililitros dos líquidos que bebemos, ao peso dos livros que transportamos. Portanto, a matemática está realmente em todo o lado. Eu sei que a Ana Isabel tem estado em várias lutas por melhores condições de vida para os professores, condições nas escolas também. Já referiu essa necessidade desta revolução do ensino pela arte ou das artes com um lugar de destaque na educação. Sim. Mas em que outras áreas é que é preciso intervir para que de facto tenhamos escolas com mais qualidade, mais próximas da excelência? Há muita coisa, são muitos os fatores e muitas as áreas a investir. Primeiro, na área humana, formação, quer de professores, quer de assistentes, quer de auxiliares, uma nova redistribuição e formação de turmas, uma nova abordagem aos programas, que são altamente exigentes atualmente para as crianças. E são desfasados de um nível das capacidades, inclusivamente, que as crianças têm para abordar determinados conteúdos? Sem dúvida, sem dúvida. Nos últimos anos surgiu uma lei em que as crianças podiam entrar para a escola com 5 anos, mas essas crianças eram consideradas, vamos lá ver, sobredotadas, não é? Depois apareceu uma grande pressa dos encarregados de educação e dos pais de fazerem com que os seus educandos fizessem o ingresso no ensino básico o mais cedo possível.
E essa alteração social veio fazer com que os programas também fossem alterados. Hoje os programas são altamente exigentes, as crianças estão a entrar muito cedo para a escola, o que é um desfazamento na maturidade. Muito novas? Muito novas. Porque com 5 anos vão ter dificuldades em se ajustarem às próprias rotinas de um primeiro ciclo, não? Bem, falamos num desfazamento no mínimo de 2 anos. Uma criança com 5 anos está a desenvolver competências de 7 anos, uma aprendizagem que seria natural para crianças com 7 anos, sem esforço, uma aprendizagem feliz, e torna-se num grande sacrifício. E há um nível de insucesso grande junto dessas crianças? Ou isso traduz-se mais num esforço grande que o docente tem que desenvolver até que a criança consiga acompanhar os colegas? Exatamente, há um esforço de parte a parte, não é? Muito esforço da parte dos professores, muito esforço, porque as turmas são grandes e essas crianças precisam, todas as crianças precisam do ensino mais individualizado. E, portanto, estando crianças com tão tenra idade, principalmente no primeiro ano, devia haver, por exemplo, mais um professor na turma e ter, com certeza, dentro da sala, assistentes operacionais ou auxiliares de educação, como quiserem chamar. Porque realmente um professor não pode auxiliar, por exemplo, uma criança que está mal disposta e que tem uma gripe e que vomita na sala e tem que automaticamente auxiliar aquela criança e para auxiliar aquela criança abandona os outros todos que estão na sala, não é? Portanto, às vezes são situações ingratas para a criança e para o professor. Nós temos vindo a acompanhar o ensino que é praticado e oferecido em alguns países, inclusivamente países nórdicos, países que se têm posicionado muito bem nos trabalhos de investigação a nível internacional. Há alguma dimensão que a colega Ana Isabel queira trazer até junto dos nossos telespectadores para compreendermos como é que o nosso ensino está desfasado das condições e dos índices de sucesso que esses outros países têm? Sim, é verdade. Fala-se em altos índices de sucesso escolar, mas esquece as bases, ou seja, o nível de organização e o nível de cultura que têm estes povos, não é? Por exemplo, falamos em Singapura. Singapura estava na cauda do mundo a nível de educação com um insucesso enorme, mas depois vira este insucesso para o sucesso, não é? Hoje em dia é o primeiro país do ranking mundial a nível de sucesso. E porquê? Porque as crianças não entram com 5 anos para a escola, as crianças entram com 7 anos. As turmas com 15 alunos têm 2 professores. Têm logo na sala 2 professores e 2 assistentes. O nível de cultura é diferente porque há uma responsabilidade da família. Não é só o professor que trabalha para a educação ou para o sucesso escolar, com os alunos, claro, mas é toda a gente, são todas as instituições. E há um investimento muito grande na educação. Toda a gente investe tempo na educação e investe, claro, com certeza, dinheiro. Porque o futuro dos países depende da qualidade da educação. Exato, não há dúvida, quer dizer, sem educação também não há saúde e não há justiça, que são os 3 pilares de um país, não é? A educação, a saúde e a justiça. Se não há educação, o resto cai. E nós hoje em dia deparamos com grandes problemas em Portugal, não é? É exatamente por isso, porque o investimento que devia ser feito na educação não é feito. Aliás, de ano para ano, nos orçamentos de Estado, o financiamento para a educação é reduzido. Cada vez mais retiram o investimento à educação. E pronto, e como é que é possível ter escolas devidamente equipadas com condições para se aprender, porque é preciso ter boas condições. E os Açores não ficam nada bem nessa fotografia do todo nacional, inclusivamente as saídas precoces da escola, o abandono escolar, o sucesso, os rankings das escolas, esse estudo que acabou de sair, posicionando e escalonando as escolas do país. Os Açores também não ficaram bem posicionados. Comunga desta ideia que os Açores precisam de um olhar ainda mais atento
e de uma estratégia mais profunda que venha revolucionar? Os rankings não são humanistas, não é? Não são humanistas. Nem sequer deviam se comparar com textos diferentes, porque na mesma lista aparecem colégios privados, escolas de áreas urbanas e no mesmo nível escolas de áreas desfavorecidas. E essa comparação não pode ser feita porque não se estudam os contextos. Os colégios privados deviam ser comparados só com os colégios privados, as escolas de cidade só com as escolas de cidade e por aí fora, porque as diferenças são abismais. Mas há ou não há um déficit nos Açores, em termos de qualidade, da qualidade do ensino que é oferecido? A colega Ana Isabel concorda com esta asserção ou acha que é preciso fazer uma leitura diferenciada? Há realmente um grande desnível e começa pelo nível cultural da população em geral, não é? Da população em geral. E isso já é um handicap para a criança. Está circunscrita às ilhas, que não pode pegar num carro e ir pela Europa fora, exatamente, por exemplo. Que, portanto, não falta uma visão cultural do mundo inteiro, enquanto que no continente as crianças têm mais essa visão, porque podem viajar facilmente para outros países, para outras cidades, conhecer outras realidades. Aqui nós temos crianças que nunca vieram a Ponta Delgada, por exemplo, crianças da povoação do Nordeste, Vila Franca. Há muitas delas que nunca estiveram em Ponta Delgada. Cada vez menos, mas ainda existe. Sim, mas existe, não é? Há famílias numerosas, não é? Há famílias numerosas e não chega a atribuir-lhes um subsídio de reinserção. O dinheiro é dinheiro, pode trazer cultura ou não. Se esse dinheiro é investido na cultura, pois bem, é uma mais-valia. Mas se o dinheiro não chega para as despesas do dia-a-dia, não chegam para a educação também. Pois. São mais as necessidades primárias, a alimentação, a saúde quando é possível, porque nós sabemos que há famílias que a meio do mês não têm dinheiro, principalmente devido à instalação da crise. Se não têm dinheiro para comer, como é que têm dinheiro para a educação e para a saúde? E por outro lado, as próprias comunidades nem sempre têm uma oferta cultural adaptada às diferentes faixas etárias. Nós sentimos bastante essa falta de produtos culturais para crianças mais pequeninas, para crianças do primeiro ciclo, do segundo ciclo, inclusivamente já estivemos envolvidas num grande projeto, num mega projeto de teatro a partir da universidade, com os meus alunos e as minhas alunas, em que juntamos no Coliseu Micalense 1000 crianças numa iniciativa que se compôs a partir de um teatro, de vários sketches que nós levamos, e nós aí sentimos que as escolas aderiram em massa. Mais espaço houvesse e mais ofertas surgissem que viessem cobrir essa lacuna. Sem dúvida. Sente também isso? Sem dúvida, não há o devido investimento na educação, porque se houvesse esse investimento na educação, haveria com certeza muito mais a fazer, mais pessoas dedicadas às artes, mais pessoas dedicadas à literatura, e essas situações não seriam singulares, não seriam únicas, porque foi um espetáculo único realmente, mas aconteceu uma vez naquele ano e não se repetiu. E porque os alunos que estavam envolvidos também saíram da universidade, estavam no seu último ano, não é? Está certo, mas se houvesse mais investimento na educação, que é a minha luta realmente, é que se houvesse mais investimento na educação, estes momentos seriam mais comuns, não era? Haveria mais possibilidade de oferecer às crianças arte, teatro, música. Para além da arte, para além dessa sua faceta de professora e de pessoa responsável pela formação de um conjunto vasto de docentes e com essa intervenção nas escolas, para além de tudo isso, a poesia tem desempenhado uma função muito importante na sua vida, não é? Tem tido momentos grandes de publicações de poesia, de prosa. Como é que a escrita entra na sua vida? Olha, a escrita entra principalmente quando me zango, porque não há condições para as crianças, não é? Quando há alguma coisa que me fere, quando há uma revolta interior,
As palavras começam logo a esvoaçar. Assim como outros momentos, não é? Momentos de alegria, palavras, gravuras, imagens que me saltam à vista e que eu gosto. É realmente pela parte dos afetos. Desde quando é que escreve? Com esse gosto e com essa vertente poética acentuada e explícita? Na verdade, eu sempre escrevi, porque desde principalmente que sou professora, porque escrevi muito com os meus alunos, desde poesia com os meus alunos. Alguns deles publicaram poesia e textos nos jornais de Ponta Delgada. Tínhamos uma publicação semanal. Lembro-me muito bem de ler a cantar para eles, para os motivar para a leitura. E portanto, sempre escrevi. Agora, publiquei pouco. Comecei por publicar responder a um concurso que houve da Secretaria da Juventude, há 20 anos, e que o tema era sobre a alimentação. Havia realmente já uma grande luta por uma alimentação saudável nas escolas, e na altura lançaram um concurso e eu concorri e ganhei o primeiro lugar, ganhei o primeiro prémio, ganhei um prémio literário na altura, e ainda ganhei uma viagem, foi muito aprazível, foi muito reconfortante. E depois passei assim uma fase com os meus filhos a crescerem e a precisarem da mãe quase 100% do tempo disponível. E são três rapazes. E são três, e como todas as mães e todos os pais, passei, era taxista, era isso, era aquilo, e eu levava-os a todos os lados e fazia com que também tivessem experiências culturais, não é? Conservatório. Podemos ver algumas das suas publicações? Oh, claro que sim. Vamos ver, comecei por pôr nos últimos anos a responder a convites de algumas editoras e colaborei em poemários, em vários livros de poesias. Que é uma compilação de poemas de várias pessoas, temos também poemas seus, não é? Exatamente. Portanto, eu respondi a alguns convites. Do que eu mais gostei foi deste, à volta de 4 escritores portugueses, e no qual eu escrevi sobre Natália Correia. Muito bem. E ganhou um prémio, não foi? Pois foi, há 3 anos. Há 3 anos ganhou um prémio. Sim, portanto, a nossa Natália Correia, quem eu considerei que era multipétala. Depois escrevemos as duas aqui com uma organização de um livro da universidade para os alunos da universidade, para docentes, na área da expressão dramática ao serviço da língua portuguesa, um dos livros muito requisitados internacionalmente, portanto, para todo o lado que eu vou, tenho transportado este livro para as várias bibliotecas. E aqui neste livro, inclusivamente, temos os textos que foram alvo da tal dramatização e do espetáculo de que falamos, e que reuniu 1000 crianças textos no Coliseu dramáticos. Foi uma experiência muito interessante, não é? Da autoria dos alunos e nossos também, não é? E foi publicado pelo Portuguese World Language Institute dos Estados Unidos. E foi realmente editado nos Estados Unidos. Portanto, mais uma antologia. Agora, aqui a nível dos Açores, fizemos também em conjunto e com a Rita uma coleção de livros sobre cultura açoriana, este sobre a festa do Santo Cristo, mas temos também sobre o Carnaval. Sobre o Carnaval. A Rita um dia desses vem aqui falar também do seu trabalho. Este é o que está mais próximo, não é? Também muito requisitado. Tenho mandado muito para o estrangeiro. Nesta semana mandei para o Canadá. Este foi um convite do Governo Regional para escrever um conto para a rede de bibliotecas. Portanto, é um conto sobre materiais e instrumentos de educação física. Para quê? Para motivar os alunos para a leitura. Portanto, nós temos feito umas abordagens em todos os campos, até na educação física. Portanto, de vários escritores açorianos, a Ângela Brun, a Cristina Magalhães, a Regina Tristão Cunha, o Vítor Ruidores, ilustrações também de uma miúda de cá dos Açores. Portanto, também é muito engraçado, e eu tenho realmente tido a oportunidade de ver nas escolas os miúdos a trabalharem este livro, muito giro. Fiz A Viagem do Pai Natal aos Açores,
cá está mais uma viagem, que é um texto dramático sobre o Natal e não só. Eu digo que é não só porque, para além do Natal, fala essencialmente dos Açores, do mar dos Açores, dos nossos imigrantes, da saudade que deixam nas famílias. Portanto... A colega já teve a oportunidade de ir às comunidades apresentar esse livro, nomeadamente esse livro e outros. Sim, exatamente. Já este Como é que foi essa experiência? Olha, foi muito, muito gratificante. Com este livro ainda não era só em português, foi lançado cá em outubro e antes do Natal, no espaço de 2 meses, a primeira edição escutou logo no primeiro dia, antes do Natal estava escutada a segunda edição e fui convidada para ir aos Estados Unidos da América, à comunidade portuguesa, Fall River, e fui à Casa dos Açores. Portanto, foi uma grande surpresa ver a sala da Casa dos Açores cheia até à porta, que não é muito E repleta de crianças. Exatamente, e da voz, muito engraçado. Muito engraçado é que depois eu tive o feedback de que não só as crianças liam o livro, mas as avós liam para o livro, que as crianças na comunidade portuguesa não dominavam o inglês. E eu fiquei de veras decepcionada comigo. O português, não dominavam o português. Não dominavam o português, sim. Fiquei, assim, um pouco decepcionada quando contei o livro numa casa particular, contei o livro para diversas crianças e elas estavam lá muito educadas, muito quietinhas, mas eu percebi que não estavam a perceber o que é que eu estava a contar. Então, mas foi ao Canadá também. Fiz um esforço de contar em inglês. Deslocou-se ao Canadá, sim, onde apresentou esse livro e outro também, que tinha acabado de ser lançado. Exatamente, mas naquela minha viagem aos Estados Unidos eu reparei que as crianças deviam ter o livro em inglês. Cheguei cá e fiz a tradução, portanto, nasceu aí uma 3ª edição bilingue. Alguém fez a tradução. O Nuno Nunes, a Catarina Guimarães. Exatamente, com a fizeram correção da Graça Castanho. Ora, como já numa versão bilingue, em inglês, fui convidada para ir a Montreal. Fui à Casa dos Açores em Montreal, outra vez sala cheia, o que eu fiquei realmente muito admirada, mas rapidamente me passou essa admiração. É que realmente os nossos imigrantes, as nossas comunidades, têm sede do que é nosso. Tudo o que chega lá, eles adoram. Por isso, vale a pena o esforço. O investimento no ensino da língua portuguesa tem sido bastante significativo, quer nos Estados Unidos, quer no Canadá. Agora, a minha grande alegria foi realmente ver crianças a lerem um livro em inglês e automaticamente a fazerem a tradução para português. Porque o bichinho do português está neles, eles não falam português, não é? Falam muito pouco, mas eles conhecem a língua e compreendem porque as avós e as mães falam. Esse é um livro didático, para já porque é um texto dramático e há muito poucos textos dramáticos isso é verdade. Para serem representados, não é? Para serem levados ao palco. Exatamente, e é realmente uma peça de teatro e está preparado para isso, não é? Para isso. Tem um texto, tem um CD... Permite uma leitura dramatizada, permite uma exploração textual com os aspectos que se prendem com as idiosincrasias açorianas. Tem música, tem pautas, com músicas lindíssimas. Exatamente. Agora falando um pouco do Pinto de Palavras, foi o último livro que foi lançado, um livro de poesia assinado pela Ana Isabel da Arruda. Exatamente, mas foi um sucesso. Mais uma vez, este livro está ligado às comunidades, porque eu fiz o livro bilingue porque não estava satisfeita com o outro. Quando cheguei a Montreal e lancei o livro bilingue, tinha sala cheia, mas as pessoas estavam confrontadas com uma outra necessidade. Então diziam-me, porquê é que não edita um livro dos 6 poemas? E eu fiquei bastante admirada e disse, mas como é que eles sabem que eu escrevo poesia? As redes sociais fazem esse milagre hoje em dia. Exatamente. Então, apesar de não porem gosto na minha página, não é porque eu não via lá os nomes de ninguém, eles disseram que iam todos os dias à minha página para ler os meus poemas. Isso foi uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Obrigou a escrever ainda mais. Muito grande, exatamente. Para não desiludir as pessoas, lá tinha eu o cuidado de pôr um poema lá na página. Ora, quando agora este ano sou novamente convidada para ir ao Canadá, mas pelo Instituto Camões, né?
que faz esse pedido através do governo regional, eu preparo-me e com meses de antecedência pensei, disse, eu vou a Montreal, tenho que realmente levar o livro de poesia. Então juntei as poesias todas que tinha, não é? Juntei-as e lá fiz o livro. Claro, quando voltei a Montreal, estavam lá os nossos imigrantes, a nossa comunidade, à espera do livro de poesia. E houve um momento para declamar poesia, para esse momento de emoção, sim, não é? Sim, com esse encontro com as palavras da Ana Isabel. Estive lá em Montreal, na Biblioteca José Adalmansor. Foi lançado o livro na Missão de Santa Cruz, e claro, estava lá todas as pessoas que anteriormente tinham estado na Casa dos Açores 2 anos antes e que me pediram um livro. Então pronto, lá estavam várias pessoas, declamaram a poesia, houve lá um momento musical. E quais são as temáticas sobre as quais gosta mesmo de escrever? Com essa emoção, com este sentimento? É assim, nós que vivemos aqui nos Açores temos uma obrigação de escrever sobre a nossa ilha maravilhosa, sobre as ilhas dos Açores. Normalmente eu escrevo sobre esta porque é aqui que eu moro, mas também sobre o mar, sobre a natureza, não é? Sobre tudo é azul na sua vida? Tudo é azul. Os olhos? Tudo é azul, é a minha cor preferida, é o azul, é realmente. Vê-se pela capa, até as capas são azuis, nós não saímos do azul. Porque eu é que escolhi essa cor, não foi? É verdade. Ora bem, então pronto, é este livro, está na primeira edição, foi feito cá nas Letras Levadas, na editora Letras Levadas, mas a edição é minha, a edição de autor, enquanto que esta é a edição de Letras Levadas, não é? Aquela também é uma edição de autor. Então os seus trabalhos, as suas publicações têm este pendor pedagógico e acabam sendo utilizados inclusivamente nas escolas, não só nos Açores, como é Portugal, continental e também nas nossas comunidades. Sem dúvida, apesar deste livro de Natal ser aparentemente para crianças, não é para todas as idades. E eu tenho realmente ido não só a jardins de infância, a creche, as escolas do 2º ciclo, 3º ciclo, mas também vou ao ensino secundário. Por exemplo, brevemente, agora em março, vou outra vez à escola secundária da Ribeira Grande com os meus livros, não propriamente com o livro de Natal por causa da época, mas com este, não é? Com este livro. E vou exatamente para alunos do ensino secundário. E se pudesse viver da escrita, de poemas, de narrativas, de livros pedagógicos, faria essa opção na sua vida? A escrita tem esse peso, tem essa relevância no seu dia-a-dia? Era uma opção possível? Era uma opção possível, porque a partir da escrita eu podia realmente chegar a todas as crianças na mesma, não é? O que eu faço na associação da qual sou presidente é chego a todas as crianças da Ilha de São Miguel por outras vias. Eu não posso estar com elas no dia-a-dia, mas através da arte chego a elas. Tem uma equipa que vai às escolas. Exatamente. Promover que atividades? Promover teatros de fantoches, exatamente tudo no âmbito das expressões. As atividades são todas as expressões. É a música, é a dança, é a expressão plástica, é a expressão dramática e normalmente materializada no teatro de fantoches. Houve até um certo projeto na área das expressões que já fez parte desta casa, da SMTV. É verdade. Pode falar um pouco acerca desta sua... É verdade, também... Desse convite que lhe foi feito? No âmbito da... E que não tinha esse programa? Em pouco tempo. Em pouco tempo. Ainda foram alguns programas? Era em pouco tempo, realmente, porque era um programa curto, não é? Mas sempre ao vivo e com crianças. Tinha sempre crianças convidadas, sim. Então está num regresso à sua casa também, não é? A SMTV é também a sua casa. É uma mulher de projetos. Diria que não sabe viver sem projetos. Que projetos é que traz na manga para o futuro? Bem, quais são as próximas publicações? Quais são os próximos eventos? Tenho sempre, nós temos de ter sempre um objetivo. Não é só aquele objetivo familiar ou profissional. É também um objetivo pessoal, não é? Daquilo que nós próprios gostamos de fazer.
Eu estou realmente a continuar a escrever este livro, que está parado devido à minha missão profissional atual, que é na matemática. É a continuação deste livro. Porque esse livro teve um final em aberto. Sim, este livro tem um final em aberto, que é O Segredo da Clarinha, não é? E esgotada a 4ª edição, não é? 2 bilíngues e 2 em português, esgotada essa 4ª edição, o livro por aqui. Pronto, é a opinião do editor e nós respeitamos. Então, mesmo força, de certa maneira, a lançar o outro livro, que é a continuação deste, que é O Segredo da Clarinha. Vai ser revelado, finalmente? Vai. Ou isto vai ser uma saga? Brevemente vai sair O Segredo da Clarinha. Este foi uma edição, bem, não quer dizer que seja única, porque eu continuo a escrever, mas não tenho uma promessa de lançar outro livro de poesia. A ver, vamos, porque, para além deste que está parado, eu tenho também uma missão na matemática, para o projeto do processo, que estou a escrever um livro de matemática, que é uma história para crianças, mas com matemática. Aqui temos a leitura através do currículo, porque efetivamente ler e oferecer livros de literatura infantil através do currículo é uma necessidade cada vez mais premente. Então, com estas experiências de vida, com este saber acumulado, terminamos mais esta Voz dos Açores. Muito obrigada por estarem aí desse lado, acompanhando-nos ao longo destas várias edições do nosso programa e até um dia destes. Não se esqueçam, sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.